Boa noite, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso discipulado. Boa noite a cada um de vocês. E queremos nesta noite transmitir uma poderosa palavra. Espero que Deus nos dê revelação. E se são temas que já conhecemos, que o Senhor nos faça lembrar. Sempre é bom a gente relembrar coisas que muitas vezes, por dadas circunstâncias, nós acabamos esquecendo e deixando de praticar. Mas o Senhor é tão bom, né, que sempre nos ajuda a lembrar das coisas que têm valor para Ele, né? Então, nessa noite, nós queremos mais uma vez saudar a você, com a graça e paz do Senhor Jesus. Você que está entrando hoje, talvez, pela primeira vez, nós queremos saudar você e que Deus toque seu coração nessa noite com essa palavra. E quero também dizer que ontem nós tivemos um culto sobrenatural. Foi um tempo de muita liberação de palavra, muita liberação profética. E eu creio que todos aqueles que nos expusemos de uma forma sincera diante de Deus e realmente tomamos posse de todas as palavras que foram liberadas e a palavra do temor a Deus, eu tenho plena convicção, não está para ninguém, meu irmão. Realmente nós chegaremos à nossa vitória, chegaremos aos planos que Deus tem preparado para nós neste tempo, nesta geração. Aprove ao Senhor acumular as bênçãos, de repente até na mão dos ímpios, como diz a palavra, em Isaías 45, versículo 3. Mas aprova o Senhor que este tempo é o tempo de vir à luz aquilo que nos pertence, de vir as transferências, em todos os sentidos de bênçãos. Portanto, amados, anime seu coração, ative, porque nós temos a plena convicção, Deus está conosco, Deus está ali, liderando a sua igreja, liderando o seu povo com estas palavras, com estas manifestações, e eu tenho certeza que chegaremos lá. Amém, amados? Eu quero, já estamos com o número suficiente para a gente iniciar então nosso processo de discipulado nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o teu nome. Nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, conceda-nos a graça da tua revelação. Conceda-nos a graça de expor a tua palavra de uma maneira sobrenatural. Que cada um de nós sejamos alimentados e nesta noite sejamos direcionados para teus propósitos. Que nós possamos entender, compreender a dimensão do teu amor para conosco, da tua fidelidade, Senhor. Pai, nesta noite dá-nos, Senhor Deus, a graça de poder, Senhor, transmitir esta verdade de uma forma clara, de uma forma simples, mas de uma forma clara. Que todos que estão tendo acesso a essa transmissão possam receber o entendimento e a revelação. Pai, nós oramos abençoando a tua palavra, abençoa cada um dos meus irmãos que estão em conexão conosco, cada um deles, Pai, pela graça do Senhor, abençoa-os tremendamente, Senhor. Se há alguém que está com problemas de saúde, com alguma situação que está uma situação de conflito, de aflição, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora total paz em cada coração, para que possamos ouvir e participar deste discipulado, Senhor. Mais um discipulado, segundo a tua graça, segundo o teu querer. Nós oramos agradecidos a ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da fidelidade. A fidelidade, ela tem seus âmbitos, e é muito importante que possamos diferenciar fidelidade e de lealdade.
a fidelidade, você pode ser fiel a um ministério. Vamos usar esse exemplo que é o nosso cotidiano. Você pode ser fiel ao ministério. Pode ser fiel nos horários, pode ser fiel no seu trabalho, na sua função dentro da igreja. Você pode ser fiel chegando sempre cedo, mantendo o seu departamento funcionando, mas isso não significa que essa pessoa já seja leal. Por quê? Porque a lealdade é aquele que está corpo, alma, espírito, está engajado, comprou a visão é dele, né? E ele faz parte dessa visão. Então, vamos falar da fidelidade, mas em termos de lealdade, com uma conotação leal, ok? A Deus, as pessoas, a igreja, etc. Assim nós vamos desenvolvendo este assunto, ok? Então, Salmos, capítulo 119, versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. O salmista Davi, então, ele fez uma escolha. Aqui a Bíblia diz que ele escolheu seguir o caminho da fidelidade do Senhor. Eu escolhi, decidi seguir as tuas ordenanças. Um dado momento da minha vida, quando eu estava estudando teologia, isso eu já contei para vocês, me veio também muitas dúvidas por causa dos escritos, por causa das coisas que a gente aprende na teologia, que na teologia a gente vai estudar Deus, mas na verdade a gente vai para desacreditar a Deus. É isso que é a teologia, por isso que a gente chama os religiosos. Mas um dado momento da minha vida, eu tive que fazer isto. Eu tive que escolher o caminho da fidelidade e tive que decidir seguir a lei do Senhor. Tive que decidir crer na palavra de Deus. Ponto. Acabou. Crer na palavra de Deus. Então, eu escolhi o caminho da fidelidade, disse Davi, decidi seguir as tuas ordenanças. Portanto, existem 4 perguntas que eu gostaria de fazer para nós desenvolvermos este assunto. O que é ser fiel? O que é ser fiel? No seu entendimento, o que é ser fiel? Qual é o caminho da fidelidade? Aqui o salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade. Então, que caminho é esse que nos leva, que nos torna fiéis? Pergunta número 3. Qual a importância da fidelidade? Por que Deus dá tanta importância à fidelidade? Porque nós também devemos valorizar a fidelidade. Então, pergunta número 5, já acabei falando, por que Deus valoriza tanto a fidelidade? Então nós vamos discorrer um pouco pela palavra e vamos tratar de ministrar alguns pensamentos. Escute, Provérbios capítulo 3, versículo 3 a 6 diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Olha o que Salomão, o sábio, está dizendo para nós. Que o amor e a fidelidade, o amor e a fidelidade estão no mesmo patamar, dada a importância de você ser fiel. Jesus teve 12 discípulos que foram fiéis, mas na hora que Jesus foi crucificado, só um dos 12 estava com ele, João. João esteve aos pés, ele foi leal. Os outros foram fiéis, mas na hora de demonstrar lealdade, todo mundo foi na hora que o cerco apertou. Pedro, inclusive, negou 3 vezes. Judas entregou Jesus. Os outros saíram fugindo, com medo das represálias. Mas João esteve lá com Jesus, esteve ao pé da cruz, junto com Maria. Então, amados, diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Não permita que a fidelidade a Deus seja abandonada, que a fidelidade a seu cônjuge seja abandonada, que a fidelidade ao seu ministério, a seu pastor, a sua igreja seja abandonada. Permaneça fiel junto com o amor. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço.
Escreva-os na tábua do seu coração. Imprima no seu espírito. Então você diz, terá o favor de Deus e dos homens. Escuta. Quando você colocar duas coisas na sua vida, em primeiro lugar, o amor e a fidelidade a Deus, você terá duas coisas. Você terá o favor de Deus e terá o favor dos homens. E terá boa reputação, diz o texto. Portanto, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que texto extraordinário o sábio Salomão nos deixou como legado. Que texto extraordinário sobre o amor e a fidelidade. A fidelidade está em tudo, amados. A fidelidade deve ser demonstrada em todas as áreas da nossa existência humana. Nós precisamos respirar fidelidade. Precisamos ser reconhecidos como pessoas fiéis. Fiéis. Podemos ser fiéis a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o que, aliás, são através das adversidades que a nossa fidelidade é testada. São as adversidades da vida que testam a nossa fidelidade a Deus, que testam a nossa fidelidade aos nossos projetos, que testam a fidelidade ao nosso casamento, que testam a fidelidade no nosso ministério. Por exemplo, exemplo número 1, no casamento, diante dos conflitos relacionais a dois, é a oportunidade que Deus nos dá para testar a nossa fidelidade. Sobretudo, a Deus em primeiro lugar. Sobretudo a Deus em primeiro lugar. Pois Deus é um Deus de aliança, diz a Escritura. E é o nosso cônjuge com quem nos fizemos votos de fidelidade. E é isso que muitas pessoas não conseguem compreender a dimensão dos votos que ele está fazendo diante de Deus, diante dos homens, no dia do seu casamento. Ou mesmo, se não fizer na igreja, fez diante de um juiz. Ele celebrou diante de uma autoridade estabelecida por Deus, fez votos de aliança, fez voto de fidelidade. E diz, até que a morte nos separe, e não até que o primeiro conflito apareça para nos separar. Quantos estão entendendo? Então a fidelidade, ela não pode ter fim. A fidelidade é infinita. A fidelidade não tem fim. Não tem fim. Porque se tivesse fim, então nós seríamos consumidos. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor é que nos sustenta através da sua misericórdia. Diz, renovam-se a cada manhã as suas misericórdias. Por isso, não somos consumidos. Portanto, exemplo número 2, no relacionamento com Deus, primeiro no casamento, segundo com Deus, o casamento e relacionamento com Deus, igreja, é tudo uma coisa só, queridos. O relacionamento espiritual é na igreja, e da igreja o relacionamento natural é no casamento. E aí nós vamos caminhando e entendendo como deve funcionar a fidelidade. No relacionamento com Deus, então nós precisamos construir um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós já vimos isso no discipulado passado. E nessa construção devemos aplicar um fundamento extremamente necessário que se chama fidelidade. A fidelidade é um fundamento, é uma coluna de sustentação de um relacionamento de intimidade, seja no casamento, seja na parceria econômica de uma empresa, seja no ministério da igreja, seja no casamento. Então, o relacionamento está pautado num fundamento que se chama fidelidade. Se sou filho de Deus, verdadeiramente, então eu terei o DNA de Deus. O DNA da fidelidade divina, que é um dos atributos de Deus, pois Deus é fiel. A Bíblia diz, Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim,
Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E ele diz assim, infelizmente, existe a falsa fidelidade condicional a Deus. Existe uma falsa fidelidade condicional, que às vezes nós impomos uma condição para Deus. Deus, eu vou ser fiel se o Senhor fizer isso comigo. Deus, se o Senhor fizer isso, aquilo, então aí eu vou ser. Então, é uma condição de fidelidade imposta. E isso não deve existir, embora está registrado na Bíblia. Vejamos, Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para minha casa, ou para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele impôs uma condição. Se me abençoar, se me der pão, se abençoar a obra das minhas mãos, se me fizer voltar em paz à casa do meu pai, então aí o Senhor vai ser o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente, ele disse, eu te darei o dízimo. Ou seja, a fidelidade condicional, né? Jacó estabeleceu uma fidelidade condicional diante de Deus. Ele então disse que a fidelidade condicional é algo pérfido, amados. É algo maligno, algo egoísta e injusto para com Deus. É injusto para com Deus. Nós não podemos colocar Deus num cantinho e espremê-lo até que o Senhor me abençoe. Então, aí eu vou ser fiel. Não. Primeiro temos que ser fiel, para depois experimentar a fidelidade de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos vivem desse tipo de fidelidade falsa. Vivem dessa fidelidade falsa. Vão à igreja porque tem uma campanha. Vão à igreja porque tem um tempo de libertação na área financeira. Vai na igreja porque estão mal e vão até receber a bênção, recebe a bênção, vai embora. Uma fidelidade condicional. Se o Senhor me abençoar, então aí eu te darei o dízimo. Aí eu vou te trazer oferta. Aí então o Senhor será o meu Deus. Não. Isso é pérfido, isso é algo egoísta, injusto para com a fidelidade de Deus. E muitos cristãos vivem desse tipo de fidelidade falsa, barganhando com Deus, querendo colocar Deus na parede, querendo negociar com o Criador, como se Deus precisasse da nossa fidelidade. Amados, escute, Deus não precisa da nossa fidelidade. Somos nós que precisamos da fidelidade de Deus. Jacó, que significa usurpador, mentiroso, ladrão, enganador, todos esses são sinônimos do nome Jacó. Ele agiu da mesma maneira que um pai age com o filho. Escute isso. Escute. Pai e filho, mãe e filho, escute. Que prometem algo se a criança se comportar. Só que Jacó esqueceu aqui que Deus é o pai e que ele é o filho. Quem impõe condições aqui é o pai e não o filho. É como se o filho chegasse, tá bom, vou ganhar aquele chocolate, aí eu me comporto bem. Não, comportar-se bem é uma obrigação. Comportar-se bem faz parte da fidelidade ao pai. Não é o pai que tem que se comportar bem com você, é o filho que tem que se comportar bem para que o pai o recompense. Quantos podem me dizer amém? Deus não precisa de barganhas. Deus não precisa negociar a sua fidelidade. Ele é simplesmente fiel. E pronto, Deus é simplesmente fiel. A Bíblia diz que
que Deus é o dono de todo ouro e de toda prata que existe na terra. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Deus tem tantas riquezas, amados, escute isso. Deus tem tanta riqueza que até na boca de um peixe ele guarda moeda de ouro. Sabia? Está lá na Bíblia. Quer ver? Mateus 17, 27 diz, Jesus falando para Pedro, Pedro, vá ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Uau! Deus tem tanto ouro, tanta prata, que até na boca de um peixe ele guarda as suas riquezas. As dracmas, queridos, tinham valores significativos para as pessoas nos dias de Jesus. Era uma moeda extremamente valiosa. A dracma equivalia a um dia de trabalho, de um árduo trabalho de um trabalhador. Ela equivalia a um dia de trabalho. Por exemplo, de uma diarista, ou de um pedreiro que cobra 120, 140, 150 reais, mais ou menos, o dia de trabalho. Mais ou menos isso que custaria, queridos. E nos dias de Jesus era importante, tinha um valor muito grande. Portanto, como saber quando estou fazendo um voto de fidelidade condicional ou dessa falsa fidelidade? Como que eu devo saber se eu estou agindo desse jeito com Deus? Quando eu faço a seguinte oração, escuta. Senhor, se eu vender o meu carro, se eu vender o meu terreno, se eu vender a minha casa que eu tenho, aí eu te darei dízimo na igreja. Aí eu levarei o dízimo para a igreja. E o dízimo não é negociado. Escute. Se o Senhor me abençoar de fazer aquele negócio grande, Senhor. Se o Senhor me abençoar uma venda extraordinária esse mês. Se o Senhor me abençoar, Senhor Deus, nesta empreitada que vou fazer agora, aí eu vou te dar o dízimo. Mas, amados, o dízimo não é negociado. Escute. O dízimo não é negociado. Por quê? Porque é obrigação do cristão devolver ao Senhor o que lhe pertence. E deve ser dado na igreja. Não existe trato. Dízimo é dízimo e acabou. Oferta você pode até negociar com Deus. Porque aí depende da tua semeadura e depende do que você quer colher. Então, se quer colher muito, semeia muito. Quer colher pouco, semeia pouco. Não quer colher nada, então não semeia nada, não tem problema. Mas o dízimo não é seu. O dízimo pertence ao Senhor. Não podemos colocar como voto por algo que já é de Deus. Espero que você esteja entendendo esta revelação. O dízimo não se faz voto com dízimo. Por quê? Porque o dízimo não é meu. Eu não posso fazer um voto daquilo que não me pertence. Posso fazer um voto com selo, com oferta, com primícias, mas com dízimo não. Já é de Deus. Então, se vendemos algo, é óbvio que o dízimo é do Senhor. Portanto, existem muitas pessoas que vivem baseadas nessa fidelidade condicional, prometendo para Deus coisas, caso o Senhor os abençoe. E não deveria ser assim. Isso é uma falsa fidelidade. Não aciona nossa fé, não discerne o sentido real do sacrifício e não valoriza a própria fidelidade a Deus. É como se fosse um desprezo à fidelidade do Senhor. A nossa fidelidade a Deus sempre será provada, queridos. Sempre. Sempre será provada. Em tempos de aflições, em tempos de adversidades, em tempos de crises, em tempos de enfermidades, em tempos de escassez. Existe uma classe de fidelidade que nós também chamamos de ainda. Escute. Primeiro é a fidelidade condicional. Se Deus me abençoar, então aí eu vou fazer. Se Deus fizer,
aí eu vou fazer. A segunda classe da fidelidade é aquilo que chamamos de ainda. Ainda. Mas que mantemos a nossa fé no Senhor. Escute, Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais fiquem vazios, mesmo assim, olha que fidelidade desse profeta, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é soberano e Ele é a minha força. Uau! Que fé deste profeta! Que fé! Ele vivia um tempo onde Israel estava sendo constantemente atacado pelos inimigos, suas colheitas eram roubadas, quando os inimigos viam, matavam, e esses inimigos tinham prazer de matar as mulheres grávidas, porque enfiavam a lança no ventre daquelas pessoas, matavam a criança e matavam também a vida daquela mulher que estava grávida. Amados, eram terríveis os dias que Abacuque estava vivendo, e ele disse: Senhor, o Senhor não vai tomar providência disso? E Deus leva para ele ser grato em todas as coisas e esperar na fidelidade de Deus. Por isso ele diz: uau, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor é fiel. E aí então ele diz: ainda que a figueira não flore, ainda que não aconteça nada, eu contudo me alegrarei. Eu contudo vou manter a fidelidade que eu tenho para com Deus, porque eu sei que apesar das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Uau! Que expressão poderosa dessa fidelidade. O profeta aqui não estava barganhando com o Criador. Não estava. Não estava pedindo nada. Não estava dizendo: Deus, se o Senhor não me fizer prosperar financeiramente, então não te servirei, Senhor. Se o Senhor não fizer isso, então não vou fazer. A atitude deste profeta foi simplesmente assim. A sua oração foi: Pai, mesmo que me falte tudo, mesmo que me falte isto ou aquilo, mesmo que a minha saúde esteja deteriorada, mesmo que minhas finanças não estejam prosperando, mesmo que as circunstâncias estão me afogando, mesmo com tudo isso, Senhor, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei em Ti, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor continua sendo fiel. Não é porque me acontecem algumas coisas que o Senhor deixa de ser infiel para comigo. O Senhor continua sendo fiel. Jó, com todo o seu estado deteriorado, ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. Ele não negou a fidelidade de Deus. Ele disse: Deus é fiel, independente. O infiel aqui sou eu. Se isso está me acontecendo, deve ter sido porque eu fui infiel. Mas Deus continua sendo fiel. Ele não blasfemou contra Deus. Ser fiel e ter essa atitude do apóstolo Paulo, quando ele disse as seguintes palavras, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Muitas vezes nós lemos só essa parte. Não, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas esquecemos de ler o versículo que antecede, que diz: sei viver na necessidade, mas também sei viver na fartura. Aprendi o segredo para viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio. Uau! Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, significa que você já aprendeu a viver tanto na necessidade quanto na escassez.
a fidelidade do Senhor. Ele não depende de você estar na abundância ou de você estar na escassez. Em qualquer situação, a sua fé em Deus deve ser: Deus é fiel. Deus é fiel. Amados, a revelação da fidelidade tem a ver com a revelação da aliança, porque fidelidade e aliança andam juntas. Fidelidade e aliança andam juntas. Aliança com Deus, aliança com o cônjuge, aliança com o ministério, aliança onde Deus me inseriu num contexto de corpo de Cristo. Muitos cristãos não têm essa revelação de fidelidade em termos de aliança, por isso vivem mudando de planos, mudando de ministérios, mudando de pensamentos, mudando de caminhos, mudando de qualquer plano, de qualquer coisa. Pessoas inconstantes em seus caminhos, e por isso os anos passam e essa pessoa acaba não conquistando absolutamente nada. A revelação de fidelidade e aliança, queridos, está nas palavras de Jesus, quando ele disse lá em Mateus 7, 24 e 25, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, escuta o que ele diz, castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte, que aqui todos passaremos por provações. Escute isso, igreja. Todos, sem exceção, passaremos por provações. Teremos chuvas, teremos tormentas, teremos inundações, teremos ventos que irão castigar a casa. Mas se essa casa estiver na rocha, qual é a rocha? Fidelidade e aliança com Deus. Essa rocha se chama Jesus Cristo. E em Jesus nós temos aliança e temos a demonstração da fidelidade de Deus. Por isso, queridos, nós, quando vierem essas coisas, estaremos firmes, não seremos abalados. Embora venha o sacudir das circunstâncias, não seremos abalados. E se nós não tivermos essa fidelidade e essa aliança na rocha que é Cristo Jesus, não subsistiremos, não prevaleceremos. Seremos como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia do mar. E quando vieram as provas, as tempestades, as aflições, levou toda a casa. Não sobrou nada, porque não tinha consistência, não tinha fundamento. E o fundamento aqui que nós estamos falando é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus te sustenta. A fidelidade de Deus marca um antes e um depois na sua vida. A fidelidade a Deus te sustenta, te guarda, te levanta, te anima, te ativa, te empodera para você seguir nesta luta e conseguir as suas conquistas e as suas vitórias. Mas se estivermos firmes na rocha, se estivermos firmes na rocha, e firmes aqui é a manutenção da nossa fidelidade em aliança que temos para com Deus, não seremos abalados. Podemos ser sacudidos, mas não seremos abalados. Preste atenção nessa pergunta. Como Deus irá avaliar a nossa fidelidade? Quais são os critérios que Deus vai utilizar para avaliar a nossa fidelidade? Não sou eu que avalio a minha fidelidade. Não é o teu pastor que avalia a tua fidelidade. Jesus avalia. É Jesus que vai dizer para você, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ou, servo inútil. Não te conheço. Sai desse lugar. Esse aqui não é o teu lugar. Uau! Quem vai avaliar a nossa fidelidade não são os homens, é Deus. Deus irá avaliar. Eu quero te dar alguns textos bíblicos aqui e eu quero ler com você. No livro do Apocalipse, vários textos falam sobre esse teste final.
e todos eles estão relacionados com a fidelidade. Escute, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como Pai em seu trono por causa da fidelidade. Por causa da fidelidade. A fidelidade te fará assentar à mesa com o Pai. Apocalipse 2, versículo 7. Ao vencedor, ao que manteve sua fidelidade até o final, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não são todos, somente os fiéis. Somente os fiéis comerão da árvore da vida. Apocalipse 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, ser fiel à vontade do Senhor, até o fim, darei autoridade sobre as nações, ainda em terra, ainda aqui no mundo, não na eternidade, aqui no mundo. Deus te dará autoridade se você for encontrado fiel, fazendo a vontade dele. Apocalipse 2:17 diz: ao vencedor darei do maná escondido. Você percebe como Deus esconde as coisas? As riquezas deste mundo, ele escondeu nas trevas, nas mãos dos ímpios. Que interessante. E o Senhor está dizendo para mim e para você nos dias de hoje, esse dinheiro, essa riqueza que estava guardada nas trevas, hoje eu tiro das mãos dos injustos e passo para a mão do justo. Mas qual justo? Aquele que é fiel. Aquele que está em fidelidade com Deus, aquele que está mantendo a sua aliança fielmente a Deus, independente das suas circunstâncias. Independente das adversidades da vida, ele se mantém fiel. Por isso o texto diz, ao vencedor. Deus considera o homem e a mulher fiel um vencedor, uma vencedora. Por isso diz, ao vencedor darei do maná escondido, ou seja, tem um maná precioso, diferenciado, que Deus está guardando para dar àquele que vencer pela fidelidade. E está falando desse tempo, não está falando daquele tempo da eternidade, não. Eternidade é eternidade, vamos ter tudo. Mas o que nós ainda não temos, Deus está dizendo, pela fidelidade, você vai experimentar o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que honra! Que honra! Nossos pais biológicos não deram nome, mas a Bíblia diz que Deus tem um nome para cada um de nós. Uau! Que coisa tremenda isso! E depois, Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz, ao vencedor, ao fiel, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais ele sairá. Por isso que o salmista diz, o justo florescerá como a palmeira e permanecerá nos átrios do Senhor. Veja o que Apocalipse diz, permanecerá no meu santuário. E dali jamais será removido. Suas raízes estarão terra abaixo, firmes, consistentes, que nada poderá abalá-lo. E daí diz o Senhor, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, o nome que Deus tem para mim, o nome que Deus tem para você. Amém, queridos? Você está recebendo essa palavra? Esteja interagindo conosco ali, repetindo frases e colocando já impressões do seu coração através desta ministração. Ok, vamos seguir adiante. Diante desses textos bíblicos que eu acabei de ler, Apocalipse, como você se comportará no seu exame final? Como você se comportará no seu exame final? Queridos, precisamos estar preparados. Precisamos, assim como
quando estávamos na escola, na faculdade, precisamos estudar para fazer as provas, queridos, se você não estudar, você não vai passar na prova. Se você não estudar a fidelidade de Deus e não praticar a fidelidade de Deus, no dia da sua prova final, queridos, você será reprovado. Escute o que eu estou te falando. Todos, sem exceção alguma, estaremos diante de Deus Pai. E Ele irá nos avaliar a nossa fidelidade. Existe um trono que se chama trono branco. E ali nós prestaremos contas de toda a nossa vida, do que fizemos e do que deixamos de fazer. Portanto, se nós nos aliamos à fidelidade, a esse fundamento, Deus nos revelará o nosso propósito e seremos fiéis em tudo, para que quando chegue a nosso teste final, lá na presença de Deus, Deus possa dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A vida que hoje vivemos deve refletir essa fidelidade a Deus, queridos, com a revelação da aliança que nós temos para com Ele. Eu já falei sobre aliança, falei sobre pacto, falei da importância do pacto, mas vamos estar sempre relembrando, porque uma coisa tem a ver com outra. Fidelidade tem a ver muito com pacto, lealdade tem muito a ver com pacto. As nossas atitudes e as nossas decisões, escuta, isso é muito importante. Nós somos muito autossuficientes. Nós não queremos prestar nossa conta da nossa vida a ninguém. E quando alguém nos cobra alguma coisa, a gente fica bravo. Por quê? Porque somos rebeldes. Pessoas que quando você cobra e fica bravo, cobra uma tarefa, cobra um resumo do discipulado, por exemplo, e fica bravo por isso, significa que essa pessoa, seu caráter ainda está em rebelião. Porque aquele que tem um caráter dócil não tem problema para ser fiel a uma voz de autoridade. Não tem problema. Muitas vezes, no casamento acontece isso. A esposa não respeita o marido porque ainda é rebelde. Não respeita seu esposo, não honra seu esposo, não lhe é fiel a seu esposo nessa questão, não digo em termos de adultério, mas digo em termos de respeito, da maneira de falar, maneira de tratar, porque ainda tem um espírito de rebeldia no seu caráter. Ou o marido que não respeita a sua esposa, que bate na esposa, que é violento com a esposa, violento com os filhos, como vai semear essa fidelidade? Não. A fidelidade se semeia com honra e com respeito. A fidelidade estabelece a dignidade dentro do lar. Quando há respeito mútuo, quando ambos respeitam a autoridade um do outro, queridos, não tem diabo que possa vir e desfazer aquele lar. Não, queridos. Por quê? Porque a fidelidade traz este sentido de unidade. E aí Deus estabelece a sua bênção e a vida para sempre. As nossas atitudes e as nossas decisões devem estar pautadas na fidelidade à palavra de Deus e à sua vontade. Deus, queridos, irá considerar aspectos vitais da nossa vida e julgará a fidelidade que estamos tendo durante essa jornada cristã aqui na terra. Ou seja, a nossa jornada cristã, as nossas atitudes, nossas decisões, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos ou o que deixamos de fazer, estão na prancheta. Deus está nos avaliando. Deus está nos avaliando. Eu tenho duas perguntas importantes aqui para fazer para você. Pergunta número 1. Como você acha que Deus irá avaliar a sua fidelidade? Você sabe como? Pergunta número 2. O que você espera que Deus irá encontrar em seu coração enquanto à fidelidade? O que Deus irá encontrar? Então, vamos ver como poderemos responder a essas perguntas que o Senhor está fazendo para nós nessa noite de discipulado. Vamos ver.
eu tenho 5 pontos aqui que eu quero rapidamente extrair e passar a você a revelação. Ponto número 1. Ponto número 1. Seus valores, presta atenção, discípulo de Cristo. Seus valores estão alinhados aos valores da fidelidade de Deus? Estão alinhados? Ou você está fazendo seus planos, seus desejos, e depois ora e você faz uma bênção condicional? Uma fidelidade condicional. Se o Senhor me abençoar, está aqui os meus planos, Deus. Se o Senhor me abençoar, olha, o Senhor vai ganhar, porque eu vou te dar meu dízimo, hein? Olha, você vai ficar feliz, Deus, porque eu vou te dar meu dízimo. Você acha mesmo que Deus vai ficar feliz? Você acha mesmo? Portanto, pergunta número 1. Seus valores estão alinhados aos valores da fidelidade de Deus? Uma pessoa fiel, queridos, sabe o que é importante na vida? Sabe o que é importante na vida? E o importante na vida é ser fiel a Deus. Uma pessoa fiel sabe o que é importante, mas também sabe aquilo que não é importante. Sabe exatamente o que edifica e o que não edifica. Uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel sabe como depender de Deus para realizar investimentos em sua vida. Pode ser um investimento relacional, pode ser um investimento financeiro, pode ser um investimento num projeto de vida, num sonho, num desejo, num anelo qualquer. Mas estão alinhados a Deus. Você compartilha, você é tão fiel a Deus que não faz nada sem ter a fidelidade de Deus chancelada, carimbada, para daí você fazer os teus negócios? Ou você fica dizendo condicionalmente, eu estou com um negócio para fazer aí, se eu fizer, olha, vai dar um bom dízimo. Não, queridos, não deve pensar assim. É vulgarizar, é levar Deus de uma forma leviana. É como colocar Deus como alguém que está tão necessitado do teu dízimo. Não, queridos. Não é assim que Deus funciona. Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Uma pessoa fiel, escute isso, sabe como contar os seus dias de vida. Sabe como valorizar cada instante da sua vida, dá valor ao relacionamento com Deus, dá valor à família, dá valor à igreja, dá valor aos seus elos de relacionamento. Você não precisa se relacionar com toda a cidade, mas se você tiver um pequeno grupo de relacionamento, então seja eficaz, valorize o relacionamento. E esse relacionamento deve ser com Deus, deve ser com a família e deve ser com a igreja. Nessa ordem, queridos. A Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Depois vem família, depois a igreja juntos, queridos. Salmo 90, versículo 12. Esse salmo é de Moisés. Sabia disso? Moisés escreveu o Salmo 90. E ele diz, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Estava vendo uma fotografia dos meus primos, e relembrando um pouco, agora há pouco, antes de começar o discipulado com minha mãe, e aí a minha mãe disse assim, puxa vida, bons tempos esses, que não voltam mais. Já passou. Já passou. Deus tem feito tantas coisas novas. Não estávamos falando que aquele tempo era melhor, ou esse tempo melhor, ou pior. Não estamos falando disso. Mas apenas estamos dizendo, aquele tempo não vai voltar mais. Eu quero que você entenda alguma coisa. Você e eu precisamos aprender a contar os nossos dias. Não é para celebrar aniversário, mais um ano de vida, aleluia, tenha boa saúde, seja próspero e tal, aquela coisa rara que todo mundo diz. Não. Deus quer que nós aprendamos a contar os nossos dias debaixo
da fidelidade dele, da fidelidade do Senhor. Porque a fidelidade de Deus, amados, nos abençoa e nos torna sábios para vivermos com propósitos específicos para a nossa vida. E a cada ano que passa, possamos viver novas temporadas. Por isso diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que sejamos sábios para viver novas temporadas, uma melhor do que a outra, até que o Senhor nos chame para a sua glória eterna. E vivamos a temporada eterna com Ele lá nos céus. Mas enquanto vivemos aqui no mundo, que Deus se agrade de nós termos tido a revelação da fidelidade do Senhor para contar os nossos dias e termos uma vida e uma vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio. Provérbios 28, 20 diz assim: a pessoa fiel obterá grande recompensa. Qual melhor recompensa? Qual melhor recompensa do que ter saúde, do que ter riqueza, do que ter amigos, do que ter relacionamentos significativos, do que ter uma igreja poderosa que celebra a Deus, de ter irmãos e irmãs abençoados? Qual melhor recompensa, amados? A fidelidade te brindará recompensas dos céus. Portanto, escute, amados, escute, seja fiel a Deus em tudo, incondicionalmente, independente de circunstâncias. A pessoa que é fiel a Deus percebe que há mais na vida do que apenas acumular coisas ou riquezas. Por isso diz, aprenda a contar os seus dias. Muitas pessoas vivem trabalhando para acumular coisas, para produzir riquezas apenas, mas não tem a percepção da fidelidade e do amor de Deus para com seus propósitos. A fidelidade é comprovada por nossa recusa em nos corromper-nos com o sistema do mundo. Escute, isso é muito importante. A nossa fidelidade a Deus, ela é comprovada quando nos recusamos a corromper-nos com o sistema desse mundo, renunciando às coisas terrenas, renunciando até oportunidades de melhoras de trabalho, porque sabemos que essa melhora irá nos corromper. Quando nós renunciamos às coisas terrenas em função do nosso propósito divino. Nosso propósito sempre é maior. Eu já disse isso para vocês. Eu tenho habilidade de administrar, eu tenho habilidade de produzir riquezas. Mas eu não uso essa habilidade, sabe por quê? Porque o meu chamado é superior a essa habilidade. Então eu pego todas essas habilidades para administrar o reino de Deus e poder impartir com você a palavra para que você faça o seu papel para o qual Deus o chamou, como povo de Deus. A fidelidade muitas vezes comprovada, queridos, pela escolha de um estilo de vida simplificado para permitir mais tempo para aquilo que realmente é importante. Isso é ser fiel. Ser fiel é saber fazer escolhas. Escuta, jovens. Acesse a fidelidade de Deus para fazer escolhas. Escolha da sua faculdade. Escolha do seu futuro esposo, da sua futura esposa. Não queime infidelidade agora. Não queime, porque isso pode custar caro para a sua vida. Pode custar um divórcio. Pode custar amargura na sua vida. Pode causar tristeza, desânimo, desalento, ilusão. Cuidado.
A verdadeira fidelidade é comprovada pelas boas escolhas do estilo de vida que nós decidimos ter. Para que através dessa decisão saibamos dar mais tempo àquilo que realmente importa para nós. Amém, amados? Então, seus valores estão alinhados aos valores da fidelidade de Deus? Só você poderá responder essa pergunta. Número 2. Como tem sido a fidelidade sua em relação aos outros? Agora saímos do patamar de Deus e entramos no patamar de relacionamento com os outros. Como tem sido a sua relação? Você tem sido fiel nos seus relacionamentos de amizades, de casamento, de irmãos em Cristo? Marcos 12:31 diz: o segundo, disse Jesus, é igualmente importante. Primeiro diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem sido leal? Você tem sido fiel com o seu próximo? Uma das maneiras que Deus julgará a nossa fidelidade é através dos nossos relacionamentos com as pessoas. Escute, porque isso é muito importante. Deus diz que a nossa fidelidade ela é comprovada pelo interesse que nós temos pelas pessoas, direcionando e fazendo-nos olhar para além da nossa própria vida. Ou seja, olhando para a necessidade dos outros. Eu posso estar precisando, posso estar em necessidade, mas eu preciso olhar para os outros, porque o problema do outro pode ser maior do que o meu. E Jesus está dizendo, o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro, amar o seu próximo como a si mesmo. Em certos momentos da vida, queridos, queremos saber o que significa realmente amar o próximo. Porque muitas pessoas, escutem isso, muito importante. Muitas pessoas que estão nas igrejas não sabem o que é amar o seu próximo. Muitas vezes buscamos essa revelação através da oração, até no jejum, a leitura da palavra, mas deixamos de lado um detalhe que é muito importante e que pode fazer toda a diferença. E sabe qual que é? Aprender a amar a minha igreja. Escuta, porque tem a ver com isso que eu vou falar agora. Tem a ver. Existe um detalhe que é muito importante e que pode fazer toda a diferença nesse quesito, amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe o que é? Amar a minha igreja, onde eu me congrego, a minha igreja local. Escute, muitos cristãos pensam que o próximo são aquelas pessoas pobres, são aquelas pessoas carentes, são aquelas pessoas mendigas, são aquelas pessoas sem teto, são aquelas pessoas que moram no vilarejo, que moram à beira do rio, que moram... Sim, aliás, eles não são nossos próximos, são nossos distantes, porque não moram próximos de nós. E muitas vezes queremos fazer obras sendo que dentro da nossa casa está o nosso próximo, que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso amor, que precisa da demonstração da nossa fidelidade a Deus através do afeto, através do abraço, através do carinho, através do relacionamento, de amizade, de irmandade. Esquecemos, olhamos para essas pessoas. Sim, elas precisam, claro que precisam. E a igreja deve acudi-los. Mas eu quero trazer a fidelidade para dentro da igreja, nesse momento. Para que você tenha a percepção. Porque a Bíblia diz que Deus envia sua bênção. O olho vem pela cabeça, desce pelas barbas, até as orlas dos seus vestidos, do sacerdote chamado Arão. Isso
é uma alegoria da bênção que vem sobre a igreja, que vem através do manto, e o manto através dos pastores, e os pastores através abençoando a igreja. É um fluxo de autoridade. Então, por falta desta revelação, muitos cristãos vão à igreja por desencargo de consciência e não por amor a Deus. Não tem essa revelação. Ah, não, eu preciso ir na igreja. Nossa, faz tempo que eu não vou na igreja. Preciso ir hoje lá, dar uma adoradinha, dar uma cantadinha para Deus aí, levar minha oferta e tal, né? Preciso ir, mas para desencargo, mas não pela revelação de amor, porque, amados, escute aqui, a igreja onde eu frequento é o meu próximo. Eu vou repetir. A igreja que eu frequento, aí estão os meus próximos. São pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas que eu vejo todas as semanas, são pessoas que eu vejo a cada culto, são pessoas com quem eu convivo nas casas de paz. Então, eles são o meu próximo. Escute. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, é uma forma de expressão, onde o amor ao próximo deve ser mais patente. E dessa maneira, demonstrarmos com atitudes a fidelidade que temos para com Deus. Se somos fiéis a Deus, se somos leais a Deus, então seremos fiéis aos nossos irmãos próximos. Espero que você esteja entendendo essa revelação. O convívio no corpo de Cristo é a comunhão que podemos ter com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. E o mais importante, o poder aprender coisas novas, o que irá requerer de cada um de nós uma atitude mais esforçada enquanto a nossa fidelidade ao Senhor. É o meu próximo. Tem pessoas que têm carro, moram relativamente próximo, faz parte do seu trajeto, mas não dão carona. Que amor é esse? Tem pessoas que sim, dão carona, moram de um lado e a pessoa mora do outro lado e diz, não, eu levo você. Eu levo você. Ah, pastor, eu tenho vergonha porque minha casa é tão distante. Não tem problema, eu te levo. Isso é a fidelidade que Deus tem comigo. Deus foi tão fiel comigo que me deu um carro, me deu a possibilidade de manter um carro para poder ajudar a minha família, meu próximo. Por que não até ajudaria você, minha irmã, você, meu irmão? Por que não faria isso? Somos família. Então, amados, a igreja nos ensina a aprender a amar o nosso próximo. A igreja nos ensina a aprender coisas novas. A igreja provoca em nós um esforço maior para ter a atitude de poder prestar o nosso socorro, o nosso auxílio ao nosso próximo, ao nosso irmão que está ao nosso lado. A demonstração de amor, a nossa igreja local, não falo assim do templo em si mesmo, mas a nossa igreja, os irmãos, os que nele se congregam, é uma expressão de fidelidade a Deus. Se você é fiel, você vai amar a sua igreja. Você vai defender a sua igreja. Você vai defender o seu irmão. Por mais que alguém venha falar mal da sua família, você vai defendê-lo. Você não vai aceitar. É impressionante, queridos. Esta revelação vai descortinar muitas coisas da sua mente. Vai mudar as suas atitudes.
Porque quando nós vamos à igreja, não devemos ir somente para servir ou no dia que eu estou na escala. Isso é falta de revelação da fidelidade que eu tenho para com Deus. Significa que eu não sou fiel a Deus. Eu sou um religioso que vou lá para cumprir tabela, para bater cartão. Quantos estão me entendendo? Escute com muito amor. Porque a minha função de pastor é alertar você, porque isso pode te custar caro diante de Deus. Na sala do trono branco, nós prestaremos contas. E Deus vai dizer, você aqui, o religioso, que só ia para bater cartão lá, só porque você estava no grupo de apoio, só porque você estava no grupo da música, só porque você estava na mídia, só porque você estava na IBI, você foi no culto. E os outros? E os outros cultos que você tinha que se alimentar, que você tinha que receber para daí, quando o dia do seu momento de servir, você tenha bagagem para servir com fidelidade, para demonstrar com suas atitudes o amor a Deus, ao seu irmão. Às vezes, tem pessoas que dizem, pastor, nossa, fulano hoje me recebeu uma cara, pastor, olha, vou te contar, deu até medo. Deu até medo. Tentou sorrir para mim, mas me sorriu assim, ó, mostrando os dentes, os caninos. Parece que ia me morder, pastor. Por quê? Porque são religiosos que só vão para cumprir uma obrigação que não é obrigação. Na igreja, ninguém faz por obrigação. Todo mundo faz porque ama a Deus, porque tem a revelação da fidelidade de Deus, e por conta da fidelidade a Deus, ele quer ser fiel a Deus, servindo seus irmãos, servindo o seu próximo. Quantos estão me entendendo nesta noite? Então, quando nós falamos de amar a igreja, a primeira coisa que vem à nossa mente são as pessoas. Claro que amar ao próximo deve ser a nossa principal característica cristã, porém, amados, não podemos esquecer que também nós temos um compromisso de amar e zelar pelo local onde exercemos a nossa fé. Agora, não se trata apenas das pessoas, mas do local, do templo, onde trilhamos o nosso processo da nossa maturidade espiritual, que é a nossa igreja local. Precisamos amar, precisamos preservar. Tem irmãos preciosos de Osana que a gente diz, precisamos disso. Não, pastor, compra o material que eu faço. Ontem eu falei do testemunho do irmão Jackson que disse, pastor, se o senhor comprar material, meu serviço eu dou de oferta. Eu faço isso. O irmão Roberto vai lá para pintar. O irmão Carlos foi lá para carpir, limpar tudo junto com sua esposa. E assim tantos outros irmãos que às vezes vão para limpar, para ajudar, para cuidar com esmero o local onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, onde eu sou alimentado, onde eu me reúno para me congregar junto com o meu próximo. Então nós precisamos ter esta revelação de fidelidade a Deus, tendo amor. Amor pela minha igreja, amor pelos irmãos que eu convivo, amor pelo local onde eu congrego fisicamente falando. Dentro dessa realidade espiritual, queridos, o que sustenta e aumenta a minha fé são atitudes simples. Por exemplo, perdoar as pessoas que nos ofendem. É na igreja que nós aprendemos essas coisas, queridos. No convívio com os irmãos. Porque nossa igreja não é perfeita. E nunca será perfeita. Sabe por quê? Porque perfeito só na eternidade. Mas enquanto estamos nesse mundo, vamos perseguir, através da fidelidade a Deus, chegar nessa perfeição. Chegar à maturidade. Chegar à estatura de varão perfeito. De sermos iguais a Jesus. Essa é a nossa meta. Não somos perfeitos. Então, onde que eu vou aprender a ser um verdadeiro cristão? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Pessoas que nos ofendem, eu vou ter que aprender a perdoar.
Vou ter que aprender a não revidar quem me atacou, quem me traiu. Vou ter que aprender a perdoar, vou ter que aprender a abraçar, a amar, a recuperar sua confiança. Ajudar as pessoas, mesmo que elas não mereçam, mas vamos ajudar por compaixão, assim como Cristo fez. São exemplos práticos de demonstrar nossa fidelidade a Deus. Tudo que fizer, não façam como para os homens, façam como para Deus, porque dele vem a nossa recompensa. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Que texto extraordinário do apóstolo Paulo. Eu sou fã incondicional do apóstolo Paulo. Que tremenda revelação do apóstolo. Quando demonstro amor e misericórdia, na verdade, não faço nada mais do que a minha obrigação em relação às pessoas. Portanto, devemos lembrar sempre que os demais membros da minha igreja também custaram o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus também morreu por eles. Por aquele que te ofendeu, por aquele que falou mal de você, por aquele que te criticou, por aquele que te traiu, por aquele que não vai com a tua cara. Jesus morreu por ele também. E precisamos, uma igreja, na fidelidade a Deus, ser fiéis uns aos outros, apesar de sermos como somos. Que tremendo, que aventura viver a vida de igreja. A demonstração de infidelidade para com Deus é quando falamos mal de outros irmãos de outras denominações, pois eles também são nossa família. A nós mesmos nos enganamos com essa prática. Foi tão lindo de nós participarmos com outra denominação para cultuarmos, adorarmos a Deus. Outras denominações lá juntos por um propósito só. Como esses dias eu falei, todas as igrejas evangélicas, queridos, não tem uma autoridade, não tem outra autoridade. A única autoridade suprema em todas elas é a palavra, é a mesma que me alimenta e que alimenta você. E somos reino, precisamos ter essa visão apostólica. Portanto, amados, é importante você saber que o Pai Celestial, sofre. Sabia que ele sofre? Sofre quando a igreja sofre. Quando há rupturas ou contendas entre irmãos e há divisão na igreja. Deus sofre junto, porque Ele não nos preparou. Ele não nos deu pão sagrado para sermos instrumentos de Satanás ao ponto de dividir o corpo de Cristo. Muitas vezes é muito fácil quando nos colocamos no papel como vítimas, aguentando sofrimentos que a vida nos impõe, mas devemos lembrar que muitos dos nossos irmãos, escutem isso, igreja, estão sofrendo as mesmas aflições que nós. Em Cidade do Leste, que é a nossa igreja matriz, onde está o nosso apóstolo Ángel, recém nesta semana vão começar a se congregar 6 meses depois. E nós já estamos congregando faz tempo. Então tem irmãos que estão sofrendo mais do que nós. Precisa ver a alegria do povo interagindo nas redes sociais. Uau, vamos voltar para casa, vamos celebrar a Deus, vamos poder dançar, vamos poder gritar, vamos poder cantar, vamos poder nos expor à presença do Senhor. Uau, há uma grande, estonteante felicidade. Por quê? Porque vão voltar para a igreja. Local maravilhoso
para sermos tratados e exaltarmos a nosso Deus. Portanto, precisamos valorizar o que nós temos, queridos. Isso se chama fidelidade a Deus também. Mas a Bíblia diz que muitos irmãos estão sofrendo as mesmas aflições. O apóstolo Pedro, ele retrata isso na palavra, quando ele escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Igreja, resistam ao inimigo. Sejamos unidos. Diz aqui, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque o diabo não é criativo, o diabo não cria nada. A estratégia do diabo é sempre a mesma. É sempre a mesma. Por isso, como igreja, como nunca antes, precisamos estar fiéis a Deus, fiéis à nossa igreja, fiéis à visão, fiéis à nossa liderança, sermos fiéis, encontrados fiéis em tudo, inclusive no relacionamento entre os irmãos. Devemos ser fiéis, porque é assim que nós vamos conquistar. É assim que vamos conquistar o nosso local próprio. É assim que nós vamos conseguir levantar fundos para poder comprar o nosso local próprio e deixar um memorial, uma pedra chamada prédio, chamada construção para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, assim como nós pregamos ontem, que desde a eternidade Deus envia a sua misericórdia e alcança a minha vida, alcança os meus filhos, alcança os filhos dos nossos filhos e assim até a 4ª e a 10ª geração. A bênção do Senhor. Sejamos sóbrios. Número 3. Como você é conhecido pelas pessoas? Como as pessoas te conhecem, amados? Em outras palavras, uma marca da fidelidade é o tipo de testemunho que você tem para com as pessoas que não creem em Deus. Sua família, seus pais, seus parentes, seus amigos, seus funcionários da sua empresa ou, de repente, seus colegas de empresa. Como eles te conhecem? Qual é o testemunho de fidelidade a Deus que você demonstra ali? 1 Reis, capítulo 8, versículo 61 diz, mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então nós precisamos, como verdadeiros cristãos que têm a revelação da palavra de Deus, que devemos ser irrepreensíveis diante das pessoas da igreja e principalmente das pessoas do mundo. Precisamos ser irrepreensíveis. Quando Deus avalia a nossa fidelidade, queridos, Ele não leva em conta nossas habilidades, nossos dons, o carisma que temos. Ele irá examinar a maneira pela qual nós estamos convivendo com os nossos irmãos e principalmente com aqueles que não são da fé, pelo nosso testemunho. Jesus disse, pelos seus frutos o conhecereis. Se dão frutos de arrependimento ou não. Que tipo de frutos, pela fidelidade que temos para com Deus, nós temos demonstrado para as pessoas de fora. Romanos 8, 27 diz, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus sonda os nossos corações. Sua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra, procurando, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Se ele sondar o seu coração, nesta noite, o que ele vai encontrar lá? Que tipo de testemunho ele encontrará nesse coração? O testemunho é uma declaração, é um depoimento, é uma narrativa de alguém comprovando totalmente algum acontecimento real. A testemunha cristã dá sinais ou evidências de sua existência pessoal, queridos, vivenciada pela fé em Cristo Jesus.
De modo geral, queridos, o testemunho cristão é o relato da nossa experiência de conversão, de como nós encontramos a Cristo Jesus e o que Cristo fez na nossa vida, da onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos colocou e para onde o Senhor está nos levando. Esse é o nosso testemunho de vida, não só falado, mas vivido. É impressionante. Aleluia. A conversão para Deus, através de Jesus Cristo, amados, estabelece uma novidade de vida em nós. Não vai passar desapercebida diante das pessoas. As pessoas vão ver que nós mudamos. As pessoas verão. Romanos 6 diz assim, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? E através desse batismo, nós nos identificamos na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Portanto, amados, é impossível uma pessoa que se converteu, se batizou, ainda viva no pecado. Seu testemunho deve ser fiel de uma vida nova em Cristo Jesus. Amados, os testemunhos de fé são diferentes, mas todos são edificantes. Não importa o que houve, se houve um milagre, se houve uma cura, ou nada exteriormente aparente, interiormente, na sua experiência com Deus, isso precisa ser relatado porque algo mudou na sua vida. O maior milagre que Jesus Cristo operou em nós foi a nossa salvação eterna. E com a salvação eterna, Ele nos deu em nossas mãos o governo do reino dos céus. É impressionante. Certamente você pode contar como a sua forma de ver o mundo mudou, queridos, com Jesus Cristo. Você deve dizer às pessoas o que você compreendeu do plano de Deus para resgatar você, como tem aprendido a compreender a palavra, como deu significado para a sua vida, como encheu seu coração de alegria. Amém, queridos? Número 4, estou terminando. Número 4. Você é fiel nas suas promessas? Você é fiel nas suas promessas? Aquilo que você promete, você tem cumprido? Tem cumprido? Quando Deus avaliar sua fidelidade, queridos, Ele vai olhar para todas as promessas que você fez na vida e que você não cumpriu. Deus vai olhar. Por quê? Porque está escrito. Está escrito no teu diário divino. Por isso a Bíblia nos recomenda ser fiéis em nossas promessas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 a 7, diz, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Portanto, não faça votos que você não vai cumprir. A Bíblia diz, cumpra sem demora.
Porque os tolos irritam a Deus, desagradam a Deus. É muito fácil entrar numa dívida do que sair de uma dívida, não é verdade? Quando você faz uma dívida, é como uma promessa de que você vai pagar, mas depois você diz, não vou conseguir pagar. Ou seja, você descumpriu uma promessa. Você fez aquela compra com a promessa de pagar por mês aquele valor todo dia 15, todo dia 20, e você não consegue fazer. Significa que você foi irresponsável para com a pessoa que você fez, para com a empresa que você fez e diante de Deus. Devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem ser espadas que nos causem a morte de confiança das pessoas, além do mau testemunho cristão. É impressionante, cristãos que falam e não cumprem. E não cumprem. Em muitos negócios, grandes quantidades de cristãos são aqueles que fazem parte do que estão devendo. Impressionante, amados. Cuidado com as promessas que você faz às pessoas, principalmente nas questões relacionais. Escute isso. É mais fácil entrar em um relacionamento do que sair dele. É mais fácil preencher a sua agenda do que cumprir o seu horário. A Bíblia está dizendo que a fidelidade é uma questão de dizer que é uma questão de fazer. Ou seja, eu digo, eu faço. Não se trata apenas de você dizer, mas você tem que dizer e fazer. Fazer e realizar. Portanto, a pergunta que não quer calar. Você mantém as suas promessas? Você cumpre as suas promessas? Ou você é como o homem de ânimo dobre que diz a Bíblia? São levados por qualquer vento de doutrina, como folhas secas levadas pelo vento. Uma das maiores causas de ressentimento das pessoas, queridos, são promessas não cumpridas. Somos, muitas vezes, prometemos, não cumprimos, causamos ressentimentos no coração das pessoas. Que coisa terrível. Hoje em dia, muitas pessoas tentam usar votos e promessas para barganhar com Deus, esquecendo-se do sentido original do voto, a consagração e a gratidão a Deus. Essa é a promessa e o voto que devemos fazer com Deus. Consagração e gratidão a Deus. Portanto, amados, quando nós fazemos um voto para com Deus ou para com as pessoas, nós temos que cumprir. Temos que cumprir. Devemos lembrar que as bênçãos de Deus, inclusive a salvação, ela vem pela graça, não vem pelos nossos próprios méritos, mas vem também pelas nossas atitudes, de ser a expressão dessa graça que nos salvou. De nós cumprirmos, se nós recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, então cumpramos de que de fato Cristo entrou na nossa vida, cumpramos seus preceitos, cumpramos a sua palavra, amemos nossos semelhantes, que nos descontaminemos do homem viciado para nos revestirmos do novo homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Cumpramos nossos votos de uma verdadeira e genuína conversão a Cristo. Olha o que Jesus fala a respeito do voto. Ele diz, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem. Não jurem falsamente. Não faça as promessas falsas. Cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Cumpra os votos, cumpra as promessas que você fez diante do Senhor. Portanto, amados, não é certo fazermos juramentos, promessas ou votos, principalmente aqueles que são impossíveis de serem cumpridos. Se você fez um voto a Deus, impossível de ser cumprido por causa da sua natureza humana, queridos,
ou que viole, digamos assim, os princípios divinos, arrependam-se, peça perdão, mas não faça mais isso. Não faça mais isso. Faça votos para que você possa cumprir aquilo que está a seu alcance com a graça de Deus. Se foi feito um voto precipitado que não esteja em harmonia com os propósitos divinos, é preciso, queridos, arrepender-se, confessar o pecado. Um voto é coisa muito séria, amados, e não deve ser tratado de maneira leviana. Deus ama o cumpridor dos seus votos, mas Deus se desagrada com aqueles que prometem e não cumprem. Escute isso, amados. Escute, isso é muito importante. Eu quero terminar no ponto número 5. É bem curtinho, que diz assim. A quinta pergunta. Você tem sido fiel a Deus na utilização dos seus dons espirituais? Você tem sido fiel? Há uma enorme ênfase na Bíblia sobre o uso de dons e talentos que Deus lhe deu. Amados, Deus fez um investimento na sua vida e Ele espera que você retorne sobre isso. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom espiritual que recebeu para servir os outros fielmente, administrando a graça de Deus em suas diversas formas. Observe aqui algo importante, queridos. Diz que se você não usar o seu dom espiritual para servir as pessoas, você está se enganando a si mesmo. Não está sendo fiel ao propósito pelo qual Deus lhe deu esse dom. Os dons são para servir os outros. Nossos dons não são para nos apropriarmos dele para o nosso próprio benefício. Não é assim que funciona. Muitas pessoas que se intitulam profetas começam a profetizar na vida das pessoas com sentido de manipulação, com sentido de obter benefícios para si mesmo, de obter crédito para si mesmo. Queridos, existe um monte de profetas que andam por aí, que andam se estabelecendo como pastores que não são, e se autopromovem. E quando diz, naquela igreja tem um profeta, leva multidões de pessoas. Por quê? Porque utilizam o seu dom para manipular e não para ser a expressão da voz de Deus diretamente ao coração daquelas pessoas. É impressionante como isso afeta a vida da igreja de Cristo. Por isso o profeta sempre tem que estar alinhado ao ministério apostólico para que ele tenha direção, para que ele tenha fundamento, para que as palavras que esse profeta libera tenha respaldo, tenha cobertura. Quantos estão me entendendo? A fidelidade nos dons é baseada no que fazemos para que o Senhor seja glorificado. Deus estabeleceu uma única igreja e dentro dessa igreja, amados, Deus distribuiu vários dons diferentes. Glória a Deus pelos dons que Deus distribuiu em Osana, não é verdade? Quantos irmãos preciosos trabalhando verdadeiramente com amor, com sentido de igreja, de corpo para servir os outros. Mas apesar de existirem muitos dons, queridos, não existe um dom que seja o melhor do que o outro. Nem uma pessoa que esteja numa categoria mais elevada do que outra por causa dos seus dons. Não, queridos. Cada dom tem o seu lugar, tem o seu espaço no corpo de Cristo. Não existe dentro da igreja cristão de primeira ou de segunda ou de terceira categoria, amados. Todos são iguais. Apenas as funções são diferentes. Mas a nossa posição em Deus, somos iguais perante Deus, todos. Só a função que é diferente. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que estão dentro da igreja foram batizados em um único Espírito e beberam de um único Espírito. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito.
e ele as distribuiu individualmente a cada um conforme ele quer. Não conforme eu quero, conforme ele quer. E nessa noite eu quero fazer a pergunta: como você tem usado o seu dom? Você já sabe qual é o seu dom dentro do corpo de Cristo? Eu quero concluir este discipulado dizendo como posso ser fiel a Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que uma parte do fruto do Espírito é a fidelidade. Quando o Espírito Santo está ativado em minha vida, queridos, eu vou frutificar fidelidade. Nesta noite, Deus está nos concedendo a oportunidade de renovar a nossa aliança de fidelidade. Primeiramente com Deus, segundo, com a nossa família e terceiro, com a nossa igreja. Precisamos firmar esta aliança de fidelidade. Fidelidade com a nossa casa espiritual. Estamos diante de um grande desafio. E que se houver fidelidade, nós vamos conquistar. Que é a aquisição do nosso templo, do nosso local de culto a Deus. Temos um grande desafio. Mas esse desafio deve nos unir como casa espiritual, tendo a revelação da fidelidade de Deus. Deus prometeu. E se somos fiéis a Deus, uns com os outros, mantendo esse amor ao nosso próximo e ajudando-nos como igreja, então, queridos, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Amém? Quantos recebem esta palavra nesta noite, esse estudo? Daqui a pouco eu vou estar abrindo o grupo de WhatsApp para aqueles que fazem parte do grupo de discipulado, para poder colocar aquilo que mais chamou a atenção neste discipulado. Talvez você que está me ouvindo não faz parte ainda desse grupo de discipulado, mas está recebendo a impartição. Passe no meu privado ou no privado da pastora Kátia um resumo também da sua percepção, do que você entendeu. E se houver alguma dúvida, faça a sua pergunta, que nós com muito amor queremos responder a você. Amém, queridos? Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero lembrar também de que já as cadeiras para quinta-feira estão já começando a ser preenchidas. Então, não deixe de passar o seu nome à pastora Kátia. Principalmente você que é discípulo, você deve estar participando. Nós estamos impartindo coisas tremendas nas quintas e nos domingos. E todas essas ministrações são como se fosse um pré-requisito para fazer o CIL. O CIL não é aberto, escute isso, meus irmãos, não é aberto para pessoas de outras igrejas, não é aberto. E não é aberto para pessoas neófitas. É necessário, escute isso, é necessário que essas pessoas estejam já com essa pré-orientação, essa linguagem que nós já estamos desde um tempo atrás, nas quintas-feiras principalmente, falando sobre cura, sobre libertação. Essas pessoas já precisam estar participando para poder ter um resultado do CIL que nós esperamos. Porque muitas pessoas caíram de paraquedas no CIL. Onde estão elas hoje? Resolveram seus problemas e foram embora. Sabe por que nós estamos fazendo essa diferenciação agora, queridos? Escute com amor e entenda o nosso coração. Porque Jesus disse: vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, esses frutos do CIL precisam ser pessoas que já estão frequentando a nossa igreja, que são pessoas novas que estão chegando e já estão frequentando, já estão se expondo às palavras para que no CIL seja a chave de ouro para a sua transformação definitiva e se afirmarem com Deus, firmarem compromisso, reconhecerem a fidelidade a Deus e que eles possam ser fiéis à igreja como o local do seu culto a Deus, o local da sua família espiritual. Portanto, amados, se você tem um parente que mora lá na Cochinchina e quer fazer o CIL, não.
não vamos aceitar, amados. Amém, queridos? Entenda com amor. Então, já escreva seu nome, principalmente discípulos. Vocês têm que estar presentes, vocês têm que se expor cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Quanto mais fome e sede você tiver, mais revelação Deus vai estar derramando sobre a sua vida. Amém? Então, mande seu nome para colocar a sua cadeira, reservar para esta quinta-feira. Teremos um culto sobrenatural. Está tendo muita procura já e eu quero que você, discípulo, você seja os primeiros a estar lá. Amém, amados? Eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta palavra para a tua igreja. Esperamos, Pai, que teu povo tenha sido alimentado com essa poderosa palavra sobre a fidelidade. Que tenhamos a revelação desta fidelidade, para que possamos ter a revelação também da aliança, da paternidade, aliança do sangue de Jesus, aliança do corpo de Cristo, aliança em nossos dons, aliança através do nosso testemunho, que tenhamos, Senhor, essa poderosa. Senhor, nós declaramos que nós queremos ser fiéis a Ti. Fortaleça o nosso coração, para que nosso caminhar contigo seja neste fundamento chamada fidelidade. Amém. Pai, nós te agradecemos, nós abençoamos cada um dos irmãos que participaram desta transmissão poderosa, que cada um deles receba esta impartição em seu espírito e possam se tornar homens e mulheres fiéis, que estão totalmente com seus corações rendidos diante de Deus, prontos para levantar um governo sobrenatural, amém, chamado governo do reino dos céus, amém, neste lugar chamado Araucária. Amém. Que possamos levantar, tendo nossa própria estrutura, amém, como memorial para deixar para as futuras gerações, amém, até a volta de Cristo Jesus. Amém. Abençoamos a tua igreja, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Um bom descanso a todos.